No episódio anterior vocês viram-nos a chegar ao mosteiro de Pitões das Júnias e, por responder, ficaram várias questões, entre as quais podemos destacar: será que dá para ver o mosteiro? Será que o mosteiro vale a pena ser visto? Será que o mosteiro dá uma boa foto? Estas e muito mais questões irão ser respondidas neste episódio. O dia começou fresco e com o céu limpo, algo que já me deixou assim um bocadito. Não era bem com isto que eu contava, porque na noite anterior esteve bastante encoberto, mas o melhor que se tem a fazer é ir lá abaixo e ver o potencial daquele mosteiro, mas eu já falo convosco. Bom dia, 7 da manhã, tinha estar fresquinho pela manhã, por Pitões das Júnias, isto dá vida. Por acaso, tenho que te dizer, a noite foi muito bem passada, eu e a Helena já estávamos a precisar de uma noite mesmo descansadinha, longe de civilização, para estar em silêncio, em comunhão com a natureza, a recuperar energias. Acordei, eram 6h30, mas estava tudo muito escuro e aqui não há interesse em fotografar hora azul. Aqui o que eu quero é fotografar o mosteiro que vocês viram no vídeo anterior. Àquela hora já não dá para fazer grande coisa, por acaso já não dá para fazer grande coisa, já estava muito escuro, mas deixou aquele gostinho que nos fez ficar aqui a noite toda e vamos tentar fazer qualquer coisa lá de manhã. Não sei se conseguirei, mas já acho que vai valer a pena tentar, porque em frente àquele mosteiro passa um rio. E eu acho que dá para construir uma imagem um bocadinho diferente daquilo que eu tenho feito. Ali está o nosso mosteiro ali embaixo, muito bonito. Acho que dará para fazer uma boa foto. E acho que dará para fazer um engraçado b-roll, para vocês verem mais ou menos a área, é envolvente. Lá está, eu ao fim do dia quando vi, a luz era muito pouca, deu só para ter uma noção. E a noção que se teve convenceu-nos realmente a passar a noite aqui. E então agora de manhã, explorar um bocadinho e ver o potencial criativo, visual que se consegue do local. Estava eu aqui a dizer-vos que estamos no mosteiro de Pitões das Júnias e estou redondamente enganado. O nome deste mosteiro está longe de ser o nome que eu vos estou a dizer. Na realidade é Mosteiro de Santa Maria das Júnias, que se insere em Pitões das Júnias, na freguesia de mesmo nome, concelho de Montalegre, distrito de Vila Real e em Portugal. É sim senhor, é pelo menos o que diz o Wikipédia, portanto eu acredito, eu acho que ainda estamos em Portugal. É que eu por certos momentos até cheguei mesmo a ficar em dúvida onde é que estaria, porque a magia que este local transmite e esta arquitetura com uma estrutura românica parece que nos transporta para a Idade Média e nos leva até aos filmes de fantasia. Este mosteiro remonta a um antigo ermitério pré-românico, fundado no século IX, cuja implantação obedeceu a critérios de isolamento. Encontra-se então num vale estreito, de difícil acesso e longe dos caminhos e de lugares habitados, inscrito em um grandioso fundo paisagístico. Em contraste com outros cenóbios do norte de Portugal, que no geral eram possuidores de produtos coutos, esta primeira comunidade de monges das Júnias dependia da pastorícia, facto que acentuou o seu caráter humilde e de desenvolvimento espiritual. Era então ocupado por monges da Ordem de São Bento e em meados do século XIII este mosteiro passou a seguir a regra da Ordem de Cister. Ao longo dos séculos foi enriquecendo com a obtenção de terras na região de Barroso e Galiza e foi sofrendo obras de manutenção, melhoramento, reestruturação e decoração. No entanto, a partir de meados do século XVIII, acabou por entrar em decadência, acabando por perder monges e rendimentos, e com a extinção das casas religiosas, em 1834, o seu último monge passou a exercer a função de pároco de Pitões. Na segunda metade do século XIX, um enorme incêndio acabou por levar à ruína toda esta zona, deixando unicamente a igreja de pé. A título de curiosidade histórica, quero referir que D. Pedro de Pitões, um dos principais impulsionadores da conquista de Lisboa aos mouros, no ano de 1147, foi ordenado aqui Bispo do Porto. Aqui, neste mosteiro, subentenda-se, não é? O Mosteiro de Santa Maria das Júnias encontra-se classificado como Monumento Nacional e também quero referir que esta igreja é palco de uma romaria anual a 15 de agosto, a que ocorrem gentes de Pitões das Júnias e de povoações vizinhas. E agora que eu já conheci mais ou menos esta zona e vos dei a conhecer também, vamos falar de potencial fotográfico, mas isso já vai ser com o meu amigalhaço que está em campo. Potencial fotográfico aqui existe muito, no entanto também estaremos muito dependentes de luz para conseguir aproveitar esse potencial. Eu agora vou-me dedicar à fotografia que tinha em mente desde ontem.
vou estudá-lo um bocadinho melhor. Mas acho que antes de ir embora, ainda vou tentar um ou outro enquadramento para, mesmo que não seja hoje, o céu está limpo, se o céu tivesse carregado como esteve ontem, dava para fazer aqui uma fotografia meio um preto e branco, se calhar com o céu bastante arrastado, para contrastar com esta cena de ruínas. Eu gosto muito de fazer isso, não é que mostro muito, mas gosto muito de tentar fazer imagem do tipo e às vezes uma outra vez até sai. Uma imagem em que temos as ruínas paradas no tempo, e em simultâneo o céu sempre em movimento. Isto quase que dá aquela sensação de que o tempo não para. A imagem que eu imagino é por aqui, mais ou menos deste ângulo superior, a apanhar a água e a apanhar esta folhagem toda. Bah, eu imaginei uma coisa diferente, imaginei um céu com algumas nuvens, mas mesmo assim acho que vale a pena tentar. Fiz alguns testes, não que me tenham desagradado, mas acho que vou ter de meter os pés na água. Estou a construir esta imagem baseada no conceito de utilizar estas ervas como uma fonte de primeiro plano para criar algum preenchimento na imagem, utilizando depois também a água como uma espécie de condução para o fundo e depois então o nosso mosteiro como o rei da fotografia. Mas um rei que está um bocado escondido por estes galhos. O que é que eu quis transmitir aqui? Conforme o tempo passa, a natureza vai tomando conta de tudo. Ou seja, um bocado aquela coisa de, no final de contas, as forças da natureza acabam por levar à melhor. Porque eu podia ter tentado construir a imagem em que não se notasse tanto os ramos, mas, não sei, começava a perder um bocado, se calhar, do próprio encanto do lugar. Um problema que eu aqui tenho é o céu limpo. Por acaso é pena. Os fiapositos de nuvens, pelo menos aqui, davam alguma alegria, mas não há problema. Tentei dar preenchimento à imagem com outros elementos naturais e o céu ficará muito provavelmente limpo. E se calhar neste caso até vou deixar aquele estilo de céus assim mais esbranquiçados e brilhantes para dar quase uma sensação de vida na fotografia, de sonho. Não sei, são decisões que eu só em frente ao computador é que conseguirei assertivamente concluir. Neste momento são tudo suposições. Olha que no final até estou a achar piada ao céu. Meti-lhe o filtro ND de 6 stops e meti-lhe o filtro polarizador. Alongar o tempo de exposição e eliminar reflexos da superfície da água. Reflexos que neste caso não acrescentam nada em concreto. Está-me a dar um tempo na casa dos 10 a 15 segundos. Tudo bem, o que eu quero mesmo é suavizar a textura da água, que acho que neste caso é um bocado distrativa e não acrescenta nada em concreto. O céu azul, até acabei por achar alguma piada. Agora, pelo simples não, meti-lhe o filtro Black Mist da KPF e vou ver se dá alguma aura de interesse à imagem. Teoricamente deve dar. Vamos ver se não faz perder demasiada nitidez. Neste caso, este filtro até acabou por dar um toque mais mágico à imagem. Neste caso, gostei e a imagem final vai tê-lo a marcar presença. Portanto, obrigado à KPF pelo apoio que me tenham dado. Cá está, a imagem mais esperada deste vídeo. Também foi a única, diga-se de passagem. Mas aquilo que eu quero referir é que realmente ela saiu bem melhor do que aquilo que eu esperava quando estava a fazê-la. Aqui tenho de dar realmente uma grande salva de palmas ao filtro Black Mist da KPF, pois sem ele eu não teria conseguido este resultado tão etéreo. Também quero aproveitar para vos mostrar em concreto o que é que o filtro faz, aqui com um crop que eu fiz de uma parte central. Aqui o que podemos perceber é que até nem há grande perda de nitidez, pelo menos ao olhar assim de repente não consigo perceber. O que notamos é as sombras a abrirem mais um bocado. Ao longo do tempo, a minha opinião em relação a este filtro tem vindo a mudar e eu admito que esta imagem fez-me realmente olhar para este filtro como uma ferramenta bem interessante e muito útil em situações muito específicas. Muito fixe, já foi uma boa forma de começar amanhã. Agora vamos dar mais uma vistazinha de olhos aqui em redor, se calhar vou tentar outros enquadramentos. Mas não criem muita expectativa em relação aos enquadramentos, porque isto agora vai ser mais uma questão de testes e aproveitar que estou na área para criar assim um bocado de planeamento futuro, se alguma vez cá voltar. Aqui nestas tarefas de scouting de imagens e estudo de potencialidades fotográficas para um futuro, eu gosto muito de me apoiar. Eu gosto muito de me apoiar no telemóvel. Os telemóveis hoje em dia têm capacidades fotográficas muito avançadas e se não queremos uma imagem para portfólio, para imprimir, para mostrarmos as nossas melhores potencialidades, mas unicamente fazermos testes em campo, para que estar a usar toda a cangalhada fotográfica quando isto que está aqui à minha frente tem potenciais superiores às câmaras digitais de
sem sombra de dúvida, uma década atrás. Aí é que está como as coisas evoluíram neste quesito. Entretanto, neste processo de scouting, a parte que me chamou a atenção foi esta. Aqui atrás de mim, acho que há potencial para uma imagem noturna, mais ou menos neste enquadramento, um céu estrelado por cima ou em arrasto, ou até mesmo uma Via Láctea, mas acho que tem potencial. Depois disto, fiz mais uns testezitos, mas, muito honestamente, acho que nenhum deles me estava a chamar a atenção. Mas também com esta luz é difícil alguma coisa nos chamar a atenção. E com o início da manhã a chegar ao fim, com o sol a levantar e as temperaturas a subirem, promete que vai ser uma tarde bem mais quente que amanhã. Mas isso já vai ser para outro episódio e para a próxima semana. Até para a semana, se não nos virmos antes.